Este discurso, as entrelinhas deste discurso, esta intervenção do Primeiro-Ministro nesta emissão especial de política para analisar isso mesmo, essa declaração ao país do Primeiro-Ministro. Aproveito agora para chamar a Mariana Lima Cunha, também jornalista de política do Observador, para esta emissão e pergunto, Mariana, já agora, na mesma linha do que estava a perguntar ao Rui Pedro, se consideras que o Chega, por exemplo, gostaria de ir a eleições neste momento? Eu duvido que seja o momento ideal para o Chega de eleições. Nós sabemos que estamos num momento em que, enfim, o Chega teve um excelente resultado nas últimas eleições, mas que também há muitas questões sobre se terá batido em alguma espécie de teto. As eleições europeias, que foram as seguintes, em que é verdade que André Ventura não foi o candidato principal, mas também é verdade que esteve muito envolvido na campanha, portanto não foi propriamente uma campanha desligada de André Ventura, não correram bem ao Chega, e existe muita dúvida, acho que também existe muita dúvida dentro do Chega, se esta sucessão de casos que tem acontecido, que eu não acredito que prejudiquem diretamente André Ventura, mas podem levar algumas pessoas, se ficarem desiludidas com a quantidade de casos, não com um caso isolado, não com um caso que parece quase mais bizarro, como o de Miguel Arruda, mas com uma quantidade de casos tão relevante, que comecem a ficar desiludidas com um partido que associam ao tal sistema que criticavam e que o Chega critica, e que, portanto, mais do que passarem, por exemplo, para o PS ou para o PSD, voltarem à abstenção, que é de onde muitas delas vieram. E, portanto, isso é um risco que o Chega, claro, que os pode estar disposto a correr, mas seria um risco muito relevante para o Chega, ou seja, nada nos indica que neste momento o Chega tivesse, muito a ganhar e de facto o que tem mostrado, por exemplo, com a apresentação da moção de censura ainda na semana passada, é que tem mais a ganhar em termos de combate político, de tentativa de fazer prova de vida, tentativa de extrair dos casos em que tem estado envolvido. Claro que todas as perguntas que são colocadas ao Primeiro-Ministro acho que têm sido na sua maioria legítimas, mas a jogada da moção de censura provou que o Chega estava de facto preocupado e com uma tentativa de virar o jogo e de marcar a agenda mediática, o que não significa que queira ir para eleições, até porque sabia que à partida essa moção estava chumbada e que ia ser classificada por todos os outros partidos como isso mesmo, como uma jogada, e portanto não vejo grandes sinais de que neste momento o Chega tenha mudado de ideias e que esteja agora preparadíssimo para eleições. Agora, também é verdade que se formos para eleições na sequência de um caso destes, obviamente que o Chega terá aí então um caldo criado para aproveitar e que teria uma oportunidade de agarrar no discurso antissistema e antipolíticos, pegando aqui no caso de Luís Montenegro como uma espécie de, bandeira do próprio partido, André Ventura é muito eficaz quando toca à comunicação e certamente faria uma campanha muito focada nisso, e muito a diferenciar o Chega do resto dos partidos, apesar de estar ele próprio inundado em casos no próprio partido. Portanto, era uma jogada de risco para o Chega. Não parece que fossem todo favas contadas para André Ventura. E continuamos de resto à espera de uma reação do PS. Parece que esta demora, numa altura em que já reagiram praticamente todos os partidos com assento parlamentar, esta demora de Pedro Nuno Santos em reagir a estes desenvolvimentos, indica também que o PS pode estar a refletir internamente o que vai fazer? Acho que sim, acho que o PS tem aqui uma encruzilhada que era desnecessária se o PCP não se tivesse chegado à frente, porque realmente, a primeira coisa que me ocorreu quando Luís Montenegro fez aquela declaração até um bocadinho trapalhona aqui na chamada Sala da Lareira, sala usada para declarações mais solenes em São Bento, foi que, seria fácil, perante a falta de explicações que ele deu neste sábado e perante a falta de dados novos e de respostas às perguntas muito concretas que a oposição tinha colocado, seria relativamente fácil os partidos recusarem esta bola que Montenegro lhes passou, não é? E dizerem, não, nós não precisamos de clarificar a nossa posição, nós queremos esclarecimentos de uma questão muito concreta que temos para fazer ao Primeiro-Ministro, não é? Relativamente à sua empresa familiar. E, portanto, num primeiro momento parecia-me que o PS poderia ir por aí e, portanto, não se meter num imbróglio de ter de responder se quer ou não eleições, porque, de facto, isso é uma definição do discurso que é feita por Luís Montenegro, ou seja, quando Luís Montenegro decide dizer ou aceitam
As explicações que eu dei até agora e esta decisão de passar a empresa na totalidade para os meus filhos, portanto desligando-se daquela forma mais direta, porque é casada em comunhão de adquiridos com a mulher, e eu aceito esta solução e esta falta de explicações que aconteceu aqui neste sábado, ou querem ir para eleições e é essa a resposta que estão a dar, e acho que seria relativamente fácil o PS também tentar contornar esse ultimato e tentar sair ali da posição entre a espada e a parede em que Luís Montenegro quis colocar Pedro Nuno Santos. O problema foi que de facto o PCP apareceu no cenário se calhar mais rapidamente do que o PS esperava, do que os outros partidos esperavam, e enfim lançou aqui uma jogada que de facto agora o PS é obrigado a responder quando se calhar não queria ter de se meter nisto e ter de se meter nesta conversa, não é? E portanto, no momento em que o PS poderia responder apenas, nós achamos que é preciso mais esclarecimentos e que o Primeiro-Ministro não pode simplesmente encerrar o assunto porque quer, sem explicar nada sobre, mais em concreto, não é? Sobre esta avança da Solverde, por exemplo, sobre a tal questão das casas compradas pronto, todas essas questões que têm surgido, seria relativamente fácil o PS encontrar uma saída se o PCP não se tivesse vindo meter já aqui em jogo e fazer uma opção que obviamente para o PCP será sempre fácil. Por um lado, claro que o PCP censura sempre este governo, censura desde o primeiro dia quando apresentou uma moção para rejeitar o programa do governo, estava pronto para não que este governo não entrasse em eleições, e por outro lado porque tem tão poucos deputados neste momento, tão pouca representação na Assembleia da República, que obviamente a apresentação de uma iniciativa destas sozinha é inconsequente. O que faz é pressionar os partidos que têm deputados suficientes para lhe dar consequência, não é? E portanto o PCP de facto aqui entalou um bocadinho o PS, que agora tem de entrar em reflexão sobre o que é que quer fazer, sendo certo que este não era o momento ideal certamente para o PS para ir a eleições, não seria um timing que o PS tivesse planeado. Ainda na semana passada o partido rejeitou deitar abaixo o governo. Claro que há soluções intermédias, há soluções que Pedro Nuno Santos pode usar, como pode-se abster, obviamente, pode fazer uma espécie de abstenção violenta, como já fez noutros momentos para segurar o governo, como no Orçamento do Estado, por exemplo, ou na primeira moção de censura desta legislatura. Pode discordar do texto em concreto, por exemplo, que o PCP apresentar isso às vezes acontece quando os partidos decidem fazer uma espécie de votações cruzadas e, portanto, analisar os textos e dizer eu com este texto em concreto, com este raciocínio, com esta fundamentação, não posso alinhar. Portanto, eu acho que Pedro Nuno Santos de facto ainda tem aqui uma série de opções se não quiser de facto ir para eleições. Agora o caminho ficou mais estreito graças ao PCP. E a ver, vemos então o que vai acabar por dizer Pedro Nuno Santos, sabendo que essa declaração ainda deverá acontecer esta noite, não há para já nenhuma indicação em contrário. Agradeço-te, Mariana Lima Cunha, jornalista de política do Observador, por ter estado connosco nesta emissão especial de política.